بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, prezados irmãos, prezadas irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje nós vamos conversar sobre uma regra muito importante no fiqh, a resposta a uma ligação que várias vezes é levantada provavelmente pode ser por um erro, equívoco, má interpretação daquilo que são os princípios do fiqh, e as pessoas inocentemente repetem erros e transmitem uns aos outros coisas que são infundadas no Sharia. Então hoje eu quero apresentar esta regra para desmistificar esta que é a má interpretação do Sharia, que é muito comum na nossa comunidade quando as pessoas afirmam de boca cheia que no Islã não existe a maioria. Então, falam assim que no Islã não existe a maioria, quer dizer, no Islã não se toma em consideração aquilo que é a opinião da maioria. Sempre levanta-se essa questão quando sugerimos, não é, de forma clara, que olha, é preciso ouvir a comunidade, é preciso ouvir as pessoas, é preciso ver o que é do interesse da maioria. Então as pessoas levantam esse argumento, que no Islã não existe maioria. Nós sabemos o que é do interesse da maioria quando estamos a discutir a questão da lua. Vamos ver aqui em Moçambique, não é? Qual é a maior parte da população que adere a um desses princípios, se é lua local ou universal? E é claro que o princípio da lua universal, as pessoas que seguem e aceitam a lua vista na Arábia Saudita também, esses são a maioria. A maior parte da nossa população muçulmana, não importa, não é, se a lua vem da Arábia Saudita ou do outro país, é irrelevante para eles. Então aceitam a lua vista na Arábia Saudita. A maior parte segue este princípio. Então as pessoas rebatem com essa questão e dizem que no Islã não existe maioria. Então é sobre isso que eu quero discutir aqui, para demonstrar que o princípio da maioria está bem claro, patente na Sharia. Não é? Então é disso que eu quero mais ou menos conversar hoje. Eu fui buscar um princípio de fiqh, uma máxima, e quando nós sabemos máximas são aquelas que são que continuam permanentes ao longo de todo o fiqh. São aquelas normas ou princípios que definem, como posso dizer, que orientam todo o Sharia, não é? E que eles estão lá dentro do Sharia. E este princípio que eu vou me rebater e debater com ele hoje, ele não só está numa escola Hanafi, ou Maliki, ou Shafi, ou Hanbali. Está em todas as escolas. Todos os fuqahas usaram este princípio. Eles usaram o princípio adotando palavras diferentes, outros um pouco diferentes, mas a diferença mínima, e acabam dizendo a mesma coisa. Eu vou repetir aqui uma máxima que é conhecida no fiqh. Lil akthari hukmul kull, que significa, para a maioria dá-se aquela norma que caberia ao todo. Então considera-se como um todo aquilo que é maioritário. Este é mais ou menos o princípio. Eu vou repetir o termo aqui, tentar definir só para ver nas diferentes linguagens usadas pelos fuqahas em diferentes manuais de fiqh de diferentes escolas. Uns chamam e definem este princípio como al-aktharu yanzilu manzilat al-kamal, que significa a maioria ou o maioritário, ele é colocado no lugar do completo, do total ou do todo. Está? Então, aquilo que é maioritário já se considera completo. Se você fez a grande parte, então você já fez o todo. Vamos perceber, vou explicar bem este princípio. E depois vem, outros dizem como o mesmo princípio, lil akthar hukmul kamal, para a maioria estabelece-se a regra de um todo. E dizem, lil akthar hukmul kull, para a maioria se dá a regra de um todo. E dizem, al-aqallu yatba'u al-akthar, a minoria segue a maioria, o menor segue o maior, é seguidor do maior. E também al-aqallu tab'un lil-akthar, wa lil-akthar hukmul kull,
o aqal, o inferior ou pouco, segue aquele que é maioritário, que é muito, e o maioritário tem a regra de um todo. Então essas são mais ou menos algumas formas diferentes de dizer a mesma coisa. Está claro? São diferentes formas de dizer a mesma coisa. Agora, prezados irmãos, com este princípio, a regra que é estabelecida em todos os livros, aliás, em todas as escolas, é o princípio de iqamat al-akthar maqam al-kull, o estabelecimento da maioria no lugar de um todo, quer dizer, na norma ou na regra de um todo. Aquela regra que estava prevista para o todo, basta-se quando se alcança a maioria. Está? Aslun fi shar'i. Isto é um princípio no Sharia. É um princípio no Sharia. Então, prezados irmãos, aqui temos uma grande, vamos lá dizer, desinformação que circula na comunidade. E nós vamos perceber ainda com exemplos. Eu vou dar mais exemplos e vai ficar claro isso, porque isso está repleto no fiqh. Vai ficar claro para nós todas essas regras que existem no fiqh. Então, não é verdade que o fiqh não toma em consideração a maioria. Muito pelo contrário. O fiqh não só toma em consideração a maioria, como até chega ao ponto de dar um valor, considerar a maioria para produzir uma norma específica como fonte do direito no Islã. Está claro? O Islã chega até este ponto. E nós vamos ver, por exemplo, no fiqh de Imam Abu Hanifa. No fiqh de Imam Abu Hanifa existe um conceito que é chamado de urf, o costume. E o costume é gerado por quê? Como é que se gera o costume? Primeiro é preciso perceber que existem aspectos que não estão regulados no Corão, nem na Sunna. Está? Nem no Ijma, nem por analogia, por qiyas. Imam Abu Hanifa diz que nós devemos olhar para o urf, para o costume. E o que é o urf então? O urf nós dissemos para o costume, que é para o costume nos dizer, não é? O que é bom ou o que é mau. Então, se existe uma prática reiterada no costume pela maioria, está a ver de novo, repito aqui, uma prática reiterada no costume, na comunidade pela maioria das pessoas de sanidade, não é? Das pessoas vamos lá, médias, não é? De uma conduta mediana, não é? Essas pessoas reiteram que algo é bom e são a maioria. É um grande número dessas pessoas. Atenção, o grande número. Para constituir um urf. Está claro? Vou dar outro exemplo. Outro aspecto que é uma prova de existência da utilidade ou do uso da maioria no Sharia. É o caso, por exemplo, de al-maslaha. Maslaha, que Imam Ahmad bin Hanbal e Imam Malik institui como fonte para o direito islâmico. Também defende que o maslaha, que significa o quê? O interesse comum, algo que é do interesse da comunidade, então, que é do interesse da maioria. Se não está estipulado no Sharia, nem no Corão, nem no Sunnah, nem Ijma, nem Qiyas, no entanto, a gente se apercebe que há uma necessidade daquela coisa para a comunidade, porque a maioria pretende, precisa, exige, ou porque a maioria detesta aquilo. Devemos nos livrar dele, porque e se nos livrarmos daquilo, trará um maslaha, um bem, um ganho, tem uma utilidade para aquela comunidade. Logo, temos de novo a maioria como fonte para regular. Logo, o Sharia, o legislador, pode instituir uma norma na base do urf, de acordo com o Imam Abu Hanifa, na base de maslaha, de acordo com o Imam Ahmad bin Hanbal, não é? E os outros também. Imam Abu Hanifa também usa a maslaha, reconhece o maslaha não como fonte, mas o maslaha é tomado em consideração, não é? Ver aquilo que é a utilidade que aquela norma nova traz para a comunidade. Logo, não é verdade dizer que o Sharia não toma em consideração aquilo que é a maioria. Esse é o primeiro aspecto. Outro aspecto, ficar claro, antes de eu descer para os exemplos. Quando estamos a dizer que o Islã valoriza e toma em consideração a maioria, não estamos a referir
naqueles aspectos do Sharia que o Coran foi explícito. São autênticos, as fontes são autênticas, são explícitas, está? E são khas, são específicas. Vamos imaginar aquilo que Allah disse, por exemplo, que são 3 ou são 4, Sharia ou Sunnah, estipulou, vamos lá, por exemplo, no Salat. O Salat temos 4 rakat para Zuhr. Então, você não pode dizer que ao fazer 3 rakats já é considerado a maioria. Então, lilakthar hukmul kull, para a maioria dá-se o valor de quê? De um todo. Então já está completo. Ou lilakthar hukmul kamal, ou para a maioria valoramos a coisa como se tivesse sido feita completamente. Não é aplicado por quê? Porque o Sharia estipulou de forma khas, determinou de forma explícita, autêntica e de forma clara. Há um número que o Sharia pediu, então tem que ser feito aquele número. Por exemplo, o jejum. O indivíduo não pode dizer para o jejum, nós sabemos que é do romper da aurora até o pôr do sol. O indivíduo não pode dizer que eu já jejuei mais do que o meio-dia, então o jejum é válido. Está claro? Aí não se aplica. Por quê? Porque o Sharia te estipulou qual é o ponto de partida, qual é o ponto de chegada. Onde começa, onde termina. O Sharia te estipulou um número, estipulou dias, estipulou horas. Aquilo que o Sharia te estipulou de forma específica, especificou, então claro que ele vai continuar na sua especificação. Está claro? Mas, se o Sharia não especificou algo, o Sharia está silencioso sobre algo, não é? Então, você pode usar outros meios para chegar ou alcançar um consenso ou para buscar uma unanimidade. Não há nenhum impedimento nisso no Sharia. Eu vou agora arrolar para vocês alguns exemplos, não é, na escola de Imam Abu Hanifa e também são aplicados nas outras escolas, não é, nos outros madhabs, para demonstrar aqui que essa ideia de que a maioria não serve no Islã é infundada. Infelizmente a gente vê pessoas a repetirem isso aí e às vezes até a discutirem com o ulama apresentando isto, como se isso fosse um princípio válido. Esse princípio é infundado, é mal aplicado, para bem dizer. Eu vou dar alguns exemplos aqui da jurisprudência, de fiqh, sobre essa questão de maioria. Qual é a utilidade, como se usa a maioria no Sharia? Várias vezes que foi usado, inúmeras vezes, para dizer que não vou conseguir mencionar todos. Mas aqui alguns exemplos. Por exemplo, quando fazemos o dhibh, para degolar o animal, por exemplo, a regra é que nós devemos cortar 3, aquilo que nós chamamos veias. Não é? Eu sei que os médicos ou os veterinários vão dizer que não são as veias que fomos orientados a cortar, porque tem traqueia, tem outros nomes que eles dão a esses que nós chamamos 3 veias, né? 3 canais. Vamos manter a nossa linguagem aqui de rua, não é? Sou jahil aí, nesta área da anatomia dos animais ou das pessoas, está claro? Eu sou jahil ali. Alguns irmãos não gostam quando usamos o termo jahil, mas eu não sei, não tenho esse conhecimento. Mas em todo caso, não conheço não é a anatomia dos animais para eu explicar bem. Mas em todo caso, assim como um leigo nessa matéria, há 3 veias aqui, como nós vamos chamar, na linguagem de leigo. Nessas 3 veias, prezados irmãos, devemos cortar quando estiver a fazer dhibh de um animal. O fiqh diz, se você cortar 2 das 3, esta principal e 2 que estão aqui, se você cortar 2 dessas 3, então você, se cortar 2 dessas 3, lil akthar hukmul kull, está? Para a maioria dá-se a regra que se daria a um todo, que é halal o animal quando corta os 3. Então quando cortar 2, também alcançou-se o mesmo objetivo, porque o princípio que usam é lil akthar hukmul kull. Ou se você ao degolar não cortou completamente todas, cortou parte de cada uma, sangrou, mas não estão completamente cortadas e separadas. De novo a regra, lil akthar hukmul kull, para a maioria se dá a regra de um todo. Lil akthar hukmul kamal, para a maioria se dá a regra de ter feito completamente. Outro exemplo. Por exemplo, num negócio de compra e venda de um terreno, não é? E nós sabemos que no Sharia é estipulado que o item, o mabia, não é, o objeto da compra e venda deve ser conhecido pelas partes, principalmente pelo comprador. Ele deve ter conhecimento, deve ter visto o item. Está claro? E, no entanto, na compra de um terreno, basta
se ele viu 3 limites, dentre os 4 limites daquele terreno, é suficiente para que lhe seja obrigado a compra e venda. Quer dizer o quê? Se ele diz que eu vi 3 dos 4 limites e depois paguei, aceitei, então considera-se que ele tenha visto. Ele não pode alegar que eu não vi completamente. Por quê? Lil akthar hukmul kull. Para a maioria se confere o valor do todo. Está? Se confere o valor de todo. Essa é a regra. Outro exemplo. Se alguém faz, por exemplo, no tawaf, não é? Uma pessoa, uma mulher, por exemplo, ela está a fazer tawaf, não é? No tawaf al-wida, e no entanto, o que acontece? Faz 5 voltas. Não consegue fazer 7 porque ela depois ficou no seu período menstrual. Está claro? Então ela deve fazer o quê? Lil akthar hukmul kull. Ele fez a maior parte de quê? Das mangas, maior parte do tawaf, não completou, mas já fez a maior parte. A regra aplicável é esta. Para a maioria se atribui a regra que se aplicaria ao todo. Significa, já fez a maioria, está completo, e ele deve fazer o quê? Dam. Está claro? Mas, no entanto, não deve esperar até voltar a ficar purificada, terminar o seu haid e depois... Não. Lil akthari hukmul kull. Para a maior se dá a regra, maioria de novo, se dá a regra de ter feito completamente aquele tawaf. Vamos dar outro exemplo. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu, por exemplo, a compra, proibiu a compra de frutas qabla budu salahiha, antes delas começarem a amadurecer. Está claro? Proibiu. E o indivíduo compra uma árvore, né? Vai lá, compra as frutas na árvore lá, paga, quando parte delas já estão a amadurecer. A regra que vai se aplicar qual é? Versa a maioria. Se a maior parte das frutas já estão amadurecendo, já estão maduras, então lil akthar hukmul kull. Ele pagou aquela árvore toda, todas as plantas, todas as frutas que estavam lá, mas a maioria delas já estavam maduras, algumas não estavam. Lil akthar hukmul kull. Então para a maioria se dá a regra de todo. É permissível comprar frutas maduras. Sim, é permissível. Então pronto. Lil akthar hukmul kull. Outro exemplo que os fuqahas dão. Estou a rolar uma saída. O indivíduo que está ferido na cabeça, tem um ferimento na cabeça, e por causa disso tem uma ligadura ou tem alguma coisa, ele não pode fazer, e precisa fazer um ghusl. De quê? Obrigatório. Deve tomar um banho obrigatório, um ghusl obrigatório. Então, mas ele não tem como molhar a sua cabeça porque tem um corte, sofreu pontos e tudo mais. Então, os fuqahas dizem o quê? A pessoa toma banho o resto do corpo, está? E será considerado tahir. É como um indivíduo que tem gesso, por exemplo, no braço. Toma banho o resto do corpo. E a maior parte do corpo está pura. Então, lil akthar hukmul kull. Para a maioria se atribui o valor de quê? De um todo. Vamos pegar o exemplo do tecido, por exemplo, roupa. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu usar roupa com seda para o homem. O homem não deve usar roupa de seda. Mas às vezes o indivíduo pode ter uma roupa que não seja de seda, de algodão, e no bolso tem um pano de seda. Vamos ver para a maioria desta roupa. Qual é a maioria? A maior parte deste tecido, desta camisa, é seda ou não é seda? E a regra será lil akthar hukmul kull. Para a maioria se atribui a regra de um todo. Mais exemplos sobre isso. Vamos querer mais exemplos. No fiqh, o profeta sallallahu alaihi wasallam, no fiqh, por exemplo, encontramos também uma mas'ala. Você tem um indivíduo que tem a comida que está em o seu ganho, o seu sustento é ilícito, é haram. Temos já algo que vai comer e duvida-se que parte dele é proveniente de bens ilícitos. Lil akthar hukmul kull. Está misturado halal e haram. Lil akthar hukmul kull. Vê-se para a maioria que é predominante. Está claro? Então nós vamos arrolar vários exemplos desses na linguagem dos fuqahas. Não são só fuqahas que usaram isso. Aliás, Allah subhanahu wa ta'ala usa يسألونك عن الخمر والميسر. Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Corão. E perguntam a ti, o Muhammad, sobre o khamr, sobre a bebida, não é? Os jogos de azar, não é? يسألون عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. Existe nisso um grande prejuízo. ومنافع للناس. E, no entanto, há também benefício para as pessoas. E Allah estipula a regra aqui. وإثمهما أكبر من نفعهما. O pecado predomina, é maioritário, comparando com o quê?
com benefício. Então é nessa base que Allah subhanahu wa ta'ala tornou haram o álcool. Não porque não tem nenhum benefício. Tem benefício, pode ter algum benefício. Alguém pode dizer, não, quem beber tanto dá isto, quem beber tanto dá aquilo, há um certo benefício que o médico disse, eu posso beber isto, tem certo benefício, dá-me este prazer, dá-me aquele. Mas, a maior parte é o prejuízo. Ele tem, o prejuízo é prevalecente em relação ao benefício. Mas a regra é a mesma. Allah proibiu com base em prevalência, em actaria. Aqui Allah está a mostrar este raciocínio de maioria. Está claro? Aqui o que predominou era o prejuízo. Está claro? Então, prezados irmãos, com estes exemplos que eu quis trazer aqui, eu quis demonstrar que muitas das vezes as pessoas falam coisas e falam assim, se calhar quando o Alim estava a explicar a regra que não é a maioria, estava a se referir a aspectos em que o Sharia estipulou de forma clara, de forma certa. O Sharia definiu. Se o Sharia já definiu, você não tem como invocar maioria para tornar alguma coisa que é haram, halal. Ali, ainda que seja o contrário à vontade da maioria, o que é halal é halal, al-halalu bayyinun, wal-haramu bayyinun. O halal está explícito, o haram também está claro, explícito. Está claro? Então, é ali onde a maioria não tem nenhuma utilidade. Mas a maior parte das pessoas querem. Mas Allah disse de forma clara, explícita, de forma autêntica, está estabelecido no Corão e na Sunna que isto é haram, então a voz da maioria não serve para nada. É aí onde é aplicável a maioria. A maioria não é aplicável para questões que não estejam claras, estipuladas na Sharia como binding, como obrigatórias. Por exemplo, se temos uma diferença no aulawiya, naquilo que é melhor ou prioritário, quer dizer, as duas coisas são lícitas, mas esta é melhor que aquela, ou esta é prioritária em relação àquela, então ali nós usamos também para diferenciar, para distinguir ou para desempatar, nós fazemos o quê? Podemos sim usar o voto da maioria. Está claro? Não há nenhum problema nisso, porque os aspectos estão estabelecidos no Sharia. Vou dar um exemplo. Como pode-se usar isso olhando, até no masjid seria bom adotar isto, não é? Nos masajid, por exemplo. Você vai construir um masjid e quer colocar no masjid, é uma das coisas que a gente vê sempre sendo desconsiderado. Quer montar latrinas na casa de banho e depois não sabe se vai colocar aquela latrina inglesa ou aquela turca. Qual é que você vai usar? Por que não escutar a comunidade? O que é que ele usa no dia a dia? O que é mais fácil? Tem pessoas que vão entrar naquela latrina turca e sujar suas roupas com base naquilo e tornar-se imundas porque não sabem usar aquilo. Toda a nossa comunidade aqui usa aquelas latrinas. É um exemplo que estou a dar. Inglesas, por que não ter e considerar isso? Por que não fazer, por exemplo, um pequeno inquérito na comunidade, no masjid, para saber qual é melhor? Qual é o maslaha? Qual é aquilo? Não é? Este é melhor que aquele mais próximo ao sunnah. Tudo bem. Mas, ainda que seja melhor no sunnah, mas as pessoas usando esse que é sunnah, só no masjid, podem até tornar-se impuras suas roupas. Está claro? Por que não consultar as pessoas o que é melhor? E aí não há nenhum problema em você escutar as pessoas, não é? Escutar as pessoas aquilo que é mais conveniente para eles. Não há nenhum problema neste aspecto. Por quê? Porque estamos a ouvir coisas que, lá, ok, este é melhor que este, mas este aqui, ao fazer este aqui, não estamos a fazer algo haram. Está claro? E depois, terá mais benefício porque as pessoas podem desmontar as calças bem, pendurar e sem risco de ficar contaminadas as suas roupas. Diferentemente, tem pessoas que nem sequer conseguem abaixar para fazer necessidade naquelas casas de banho turca. É um exemplo que eu estou a dar de lugares em que nós podíamos aplicar a Sharia tranquilamente, sem violar nenhum princípio da Sharia. Outro lugar que nós poderíamos fazer é ouvir a comunidade que a gente dirige em relação à Lua. Nós temos pessoas que defendem a Lua local, temos pessoas que defendem a Lua universal e a nossa comunidade está dividida nessa base. Por que não escutar a comunidade aquilo que é melhor para ela? Já que tanto este como este critério é usado no Islã e é válido. Está claro? Então, vamos escutar a comunidade. E pior ainda, quando nós já temos uma maioria definida. Por exemplo, no caso da Lua, o critério da Lua universal é o mais seguido aqui, ou a Lua da Arábia Saudita é o mais seguido e não viola, pelo menos de acordo com grande parte dos fuqahás, estamos a falar de 3 escolas, das 3 escolas de fiqh, não viola, não é, nada
no Sharia é permissível sim seguir a Arábia Saudita também? É permissível? Então, por que não escutar pelo menos? E depois, na nossa realidade, onde a maioria, vamos lá, o norte todo faz Eid no primeiro dia, segue a Arábia Saudita, exceto algumas, se calhar, que nem são parte daquele que é o nosso grupo, são barelos, muitos deles que no norte rejeitam a seguir a lua da Arábia Saudita. Todos os outros fazem. No norte, a nível do país, se formos a falar de maioria, minoria, provavelmente apenas Chimoio pode dizer que este ano a maioria das praias estiveram juntos, unânimes e muito bem. Não é? Em Chimoio estavam juntos, todos eles, na mesma lua. Tudo bem, o Chimoio ficou lá. Mas os outros dividiram-se. E nas outras províncias, se calhar Tete, não sei. Mas o resto das províncias, a maior parte fez no primeiro dia. Lilakthar hukmul kul. Dá-se, respeita-se a maioria. E se atribui hukmul kamal, a regra de uma coisa completa, ou como se a opinião já estivesse clara. E o Sharia pode sim ter em consideração a maioria. Prezados irmãos, eu só quis trazer aqui e apresentar essas que são as normas, não é? O que o Sharia diz sobre este aspecto da maioria. E muitos não sabem, por exemplo, Umar radiallahu ta'ala, quando esteve prestes a falecer, deixou um grupo de Shura para fazer o quê? Para eleger quem será o próximo Khalifa. E a regra qual era? Este membro do Shura devia sentar e ver aquele que era unânime. É através de quê? Actaria, maioritários. Aqueles que seriam maioria. E Umar até disse, aquele que se isolar, não é? Repreendeu Umar, aquele que se isolar, para dizer que é preciso que haja consenso, é preciso que a maioria vença. Está claro? Já esperava-se, ok, Umar já tinha a expectativa de vocês, se a memória não falha, 8, que eram as pessoas que deviam compor a Shura, então vocês deverão depois eleger alguém. Com que base? Maioria. Então essa ideia de que no Sharia não existe maioria, talvez só pode ser falado por alguém que não estudou fiqh, não entendeu, ou pelo menos passou despercebido esta lição, mas são vários masáilos onde se toma em consideração a maioria. Então, prezados irmãos, este é o objetivo desta aula de hoje, desta conversa de hoje, para repor aqui uma verdade, que é, o Sharia valida sim aquela que é a opinião da maioria. Isto é um facto no Sharia. E muitas das pessoas, quando nós falamos coisas dessa maneira contundente, e o objetivo é tirar, não deixar dúvidas, e se calhar convidar a quem pensa diferente e acha que estamos errados, para vir provar que estamos errados. Quando fazemos isso, algumas pessoas entendem que estamos a faltar respeito, estamos a desrespeitar os outros que tiveram opinião diferente. Não é falta de respeito. A verdade é que os factos não se importam com os sentimentos. Não sou eu. Eu posso me importar com os sentimentos das pessoas. Mas os factos não. Os factos são apenas factos. E isso que eu mencionei aqui é um facto no Sharia. Trouxe várias evidências para demonstrar que o Sharia toma em consideração, sim, aquilo que é a posição da maioria. Fica claro isso. Prezados irmãos, estou agora no novo seriado onde vou discutir alguns princípios de Sharia para desmistificar muitos equívocos que andam na nossa comunidade. Espero que me sigam, não é? Entrem no grupo, façam um like, sigam na minha página do YouTube, não é? Sigam este link, vão para lá, façam um like, vão poder receber na primeira mão os vídeos que eu vou continuar a produzir e tento sempre procurar aquilo que é relevante para os nossos problemas do dia a dia. Então, prezados irmãos, na próxima aula, sigam já aquele que eu vou vos chamar a um outro princípio muito importante, que é, para a próxima aula, Daf'ul madar anfa' min jalb al-manfa'a, que significa o quê? Repelir um dano é prioritário, é aula, é prioritário do que a busca de um ganho. Repelir um dano é prioritário do que a busca de um ganho. Este é o princípio que vamos usar ao longo desta semana, da próxima aula. E assim dizendo, prezados irmãos, quero vos convidar a seguir a essas aulas, participem e divulguem esses vídeos para que o bem seja predominante e possamos apagar e extinguir a escuridão. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.